Olá, essa é mais uma reunião virtual do Grupo Informal da Ciência Cristã, aqui da cidade de Salvador, capital da Bahia, no Brasil. O tema de hoje é a oração do Pai Nosso. Vamos começar então com um solo feito pelo tenor Rubem de Oliveira, na primeira igreja de Cristo Cientista de São Paulo, do hino Pai Nosso. Vamos ouvir então. Vamos iniciar então a leitura do pastor de hoje, da Ciência Cristã, que são os dois livros, não é? A Bíblia e o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy. O tema da leitura para hoje é a oração do Pai Nosso. Iniciarei lendo das Sagradas Escrituras, do livro de 2 Reis. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te,
de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Salmos. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isaías. Diz ainda o Senhor: No tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, e calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Do livro de Mateus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isaías. Deus é a minha força. O meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Passo a ler agora os trechos correlativos do livro-texto da Ciência Cristã, Ciência e Saúde como a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy, a descobridora e fundadora da ciência cristã. A oração que reforma o pecador e cura o doente é uma fé absoluta em que tudo é possível a Deus, uma compreensão espiritual acerca dele, um amor isento de ego. Independentemente do que outros possam dizer ou pensar a esse respeito, eu falo por experiência. A oração, a vigilância e o trabalho, somados à imolação do ego, são os misericordiosos meios divinos pelos quais se realizou tudo o que foi feito com êxito para a cristianização e a saúde do gênero humano. O desejo é a oração, e nenhuma perda pode ocorrer por confiarmos nossos desejos a Deus, para que sejam moldados e elevados antes de tomarem forma em palavras e ações. Quais são os motivos para a oração? Oramos para nos tornar melhores e para beneficiar aqueles que nos ouvem, para dar informações ao infinito e para ser ouvidos pelos homens? Somos beneficiados por orar? Sim, o desejo que tem fome de justiça e de retidão é abençoado por nosso Pai e não nos volta vazio. Toma consciência, por um só momento, de que a vida e a inteligência são puramente espirituais, que não estão na matéria, nem são constituídas de matéria. E o corpo já não se queixará de coisa alguma. Se estiveres sofrendo de uma crença na enfermidade, repentinamente constatarás que estás bem. A tristeza se converte em alegria quando o corpo é controlado pela vida, pela verdade e pelo amor espirituais. Daí a esperança contida na promessa de Jesus: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. Porque o ego está ausente do corpo e presente com a verdade e o amor. A oração do Senhor é a oração da alma, não do senso material. Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê
em secreto, te recompensará abertamente. Assim falou Jesus. O quarto simboliza o santuário do Espírito, cuja porta se fecha ao senso pecaminoso, mas deixa entrar a verdade, a vida e o amor. Fechada ao erro está aberta à verdade, e vice-versa. O Pai que está em secreto é invisível aos sentidos físicos, mas sabe tudo e recompensa segundo os motivos, não segundo as palavras. Para entrar no coração da prece, é preciso que a porta dos sentidos errôneos esteja fechada. Os lábios têm de estar mudos e o materialismo calado para que o homem possa ter audiência com o Espírito, o princípio divino, o amor que destrói todo o erro. Para orar corretamente, temos de entrar no quarto e fechar a porta. Temos de cerrar os lábios e silenciar os sentidos materiais. No silencioso santuário dos desejos fervorosos, temos de negar o pecado e declarar a totalidade de Deus. Temos de nos resolver a tomar a cruz e prosseguir de coração honesto para trabalhar e vigiar a fim de discernir a sabedoria, a verdade e o amor. Temos de orar sem cessar. Tal oração é atendida na proporção em que agimos de acordo com nossos desejos. A recomendação do Mestre é que oremos em secreto e deixemos que nossa vida ateste nossa sinceridade. As aflições têm sua recompensa. Nunca nos deixam onde nos encontraram. A fornalha separa o ouro da escória para que o metal precioso possa ser gravado com a imagem de Deus. Não deveríamos nós beber o cálice que nosso Pai nos deu e aprender as lições que Ele ensina? Quando o oceano se agita com a tempestade, vemos que as nuvens ameaçam, o vento uiva por entre os cabos retesados e as ondas se levantam como montanhas. Perguntamos ao timoneiro: conheces o teu curso? Podes conduzir o navio a salvo através da tempestade? Ele responde corajosamente, mas nem mesmo o marinheiro destemido tem certeza da sua segurança. A ciência náutica não se iguala à ciência da mente. Contudo, agindo da melhor forma possível de acordo com a sua compreensão firme no posto do dever, o marinheiro continua a manobrar e aguarda o desfecho. É assim que devemos proceder no mar agitado das aflições. Nosso mestre disse: portanto, vós orareis assim. E a seguir deu aquela oração que abrange todas as necessidades humanas. Há, de fato, entre os eruditos da Bíblia, alguma dúvida sobre se a última linha não foi acrescentada à oração por um copista posterior, mas isso não afeta o significado da própria oração. Só à medida que nos elevamos acima de tudo aquilo que se fundamenta nos sentidos materiais e acima de todo o pecado, podemos alcançar a aspiração celestial e a consciência espiritual que é indicada na oração do Senhor e que instantaneamente cura os doentes. Seja-me permitido dar aqui o que entendo ser o significado espiritual da oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, nosso Pai, Mãe, Deus, todo harmonioso, santificado seja o teu nome. Adorável um e uno. Venha o teu reino. O teu reino já veio, tu estás sempre presente. Faça-se a tua vontade,
assim na terra como no céu. Faze-nos saber que, como no céu, assim também na terra, Deus é onipotente, supremo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos graça para hoje. Alimenta os afetos famintos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E o amor se reflete em amor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Deus não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do pecado, da doença e da morte. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois Deus é infinito, todo o poder, toda a vida, toda a verdade, todo o amor está acima de tudo e é tudo. Passo a passo, os que confiam nele hão de constatar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem é que alguma vez constatou que a vida finita ou o amor finito sejam suficientes para atender às carências e aflições humanas, para fazer calar os desejos e satisfazer as aspirações? A mente infinita não pode ser limitada a uma forma finita, senão a mente perderia seu caráter infinito como o amor inesgotável, como a vida eterna, como a verdade onipotente. Que não seja mais ouvida a desarmonia, independentemente de seu nome e natureza, e que o senso harmonioso e verdadeiro da vida e do existir tome posse da consciência humana. O teste de toda a oração se encontra na resposta a estas perguntas. Sentimos mais amor por nosso próximo graças a essa oração? Seguimos o velho amor ao ego, satisfeitos de termos orado por algo melhor, embora não demos nenhuma prova da sinceridade de nossos pedidos e não vivamos de acordo com nossa oração? Se o amor ao ego tiver cedido lugar à bondade, seremos mais desprendidos para com nosso próximo e abençoaremos os que nos maldizem. Contudo, jamais cumpriremos esse grande dever simplesmente pedindo que ele se cumpra. O esforço habitual para sermos sempre bons é oração incessante. Seus motivos se tornam manifestos nas bênçãos que trazem. Bênçãos que, ainda quando não sejam reconhecidas com palavras audíveis, dão provas de sermos dignos de participar do amor. Simplesmente pedir que possamos amar a Deus nunca nos fará amá-lo. Mas o anseio por sermos melhores e mais santos, expresso na vigilância diária e no esforço de assimilar mais do caráter divino, há de nos moldar e formar de novo, até que despertemos na sua semelhança. Alcançamos a ciência do cristianismo pela demonstração da natureza divina. Mas neste mundo maldoso, o bem será difamado e a paciência tem de trazer experiência. Se seguirmos a ordem de nosso Mestre, não andeis ansiosos pela vossa vida, nunca dependeremos do estado do corpo, de sua estrutura ou de suas funções, mas seremos senhores do corpo,
ditaremos suas condições e o formaremos e controlaremos com a verdade. Não existe poder a não ser o de Deus. A onipotência tem todo o poder e reconhecer qualquer outro poder é desonrar a Deus. O humilde Nazareno derrubou a suposição de que o pecado, a doença e a morte tenham poder. Ele provou que não tinham poder. O orgulho dos sacerdotes deveria ter esmorecido quando eles viram a demonstração do cristianismo superar a influência de sua fé e cerimônias mortas. A escravização do homem não é legítima. Cessará quando o homem entrar na posse de sua herança de liberdade, ou seja, o domínio que Deus lhe deu sobre os sentidos materiais. Algum dia, os mortais farão valer sua liberdade em nome de Deus Todo-Poderoso. Então, cada um governará seu próprio corpo, mediante a compreensão da ciência divina. Vamos agora, então, fazer juntos uma oração silenciosa em prol da congregação, normalmente, né? Por extensão, em prol de toda a humanidade. Então, começamos agora a oração silenciosa, depois vamos concluir ela com a oração do Senhor, em voz audível. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora vamos cantar o hino 157. Eu lerei a primeira estrofe. Ao orar, Jesus rogava: Pai, que todos sejam um. Hoje ainda vibra a prece, pois aos céus por nós orou, para que todos façam o que Deus quiser. Esse hino do Inário da Ciência Cristã, por ser curtinho, eu vou então cantar ele a capelinha. Ao orar, Jesus rogava: Pai, que todos sejam um. Hoje ainda vibra a prece, pois aos céus por nós orou, para que todos façam o que Deus quiser. Uma vida e mente em tudo, pois vivemos nós em Deus. Um amor presente sempre, que bendiz os filhos seus. Abrigados nesse amor, já somos um. Pouco a pouco compreendemos o valor da união, e nações e homens todos
paz farão, e de Deus os filhos viverão em paz. Bom, assim que for dado o declarado fim da reclusão social, né, e também a questão das recomendações das autoridades de evitar reuniões, não é? Por conta da situação atual que a humanidade está atravessando, a ideia é retomarmos nossas reuniões presenciais. Então, você está convidado, né? Você que é soteropolitano, em especial, que mora aqui em Salvador, né? Pode nos procurar nas redes sociais, Facebook e Instagram. Você vai nos encontrar com o nome Grupo Informal da Ciência Cristã em Salvador. Normalmente publicamos os vídeos na nossa página no Facebook e também publicamos no nosso canal no YouTube. O e-mail para contato e para informações ou para relatar uma experiência com a ciência cristã, né, no seu cotidiano é grupoinformalsalvador@gmail.com. Essa primeira parte, Grupo Informal Salvador, é tudo junto, né, sem nenhum tipo de ponto. Convidamos a todos para acessar o site oficial da Ciência Cristã, que é www.christianscience.com/pt. Lá o site está traduzido em vários idiomas, né? Como, por exemplo, se você quer acessar na língua espanhola, é www.christianscience.com/es. Nesse site você encontra toda a literatura autorizada da ciência cristã, informações que você deseja sobre o movimento da ciência cristã e também, se você deseja, informações sobre filiação à Igreja Mãe. Você também encontra a revista O Arauto da Ciência Cristã, onde você pode acessar seus artigos e, em especial agora, uma série que é exclusiva com inspirações para como orarmos para vencer a pandemia e também as crenças de medo, né? Bora lá então para encontrarmos esses artigos, né? E também compartilhar com quem você ama, né? Os hinos reproduzidos hoje estão no site colaborativo da Ciência Cristã no Brasil, que o endereço é www.cienciacristã.com, sem nenhum tipo de separação e sem acento, né? Para encerrarmos hoje, vamos cantar o hino de número 137. Eu vou ler a terceira estrofe. Ensina-me, Senhor, o bem fazer. Em mim se cumprirá o teu querer. De ti eu necessito, sim, a toda hora. Vem graça dar-me agora, real Senhor. Vamos ouvir então.
to